Olá, pessoal, conforme prometido, eu vim fazer uma aula única e exclusivamente sobre conflitos de competência. E eu vou começar essa aula com uma questão muito curiosa. Olha só, eu preciso que vocês imaginem as aulas de direito de família de vocês. Por que eu estou falando isso? Eu já vou entender por quê. Sabe quando tu tem um parente que é aquele teu primo que tu fala que é de quinto grau? Como é que tu calcula o teu grau até aquele teu primo que tu acha que é de quinto grau? Tu tem que chegar até o parente em comum e subindo ali na tua cadeia, né? Genealógica, para conseguir chegar até lá. E tu vai contando parentesco até chegar até lá. Entenderam? Tá, não entenderam por que eu tô falando isso aqui, tá? Mas mantém essa ideia na cabeça, que a gente já vai entender o que eu tô querendo fazer com vocês. Então, olha lá. Então, está aqui o artigo 114, que vai ser decidido os conflitos de competência dentro da Justiça do Trabalho, os conflitos que forem provenientes dos órgãos, é claro, da própria Justiça do Trabalho, né? Envolvido aqui os órgãos de jurisdição trabalhista. Então, foi esse artigo, esse inciso que a gente viu na aula de competência, que eu falei que eu ia fazer essa aula específica para vocês. Vamos lá, então. Seguinte. O conflito de competência ele pode ser positivo ou negativo. O que significa um conflito positivo? É quando dois ou mais juízes, se consideram competentes para julgar um caso. Exemplo típico aqui no Brasil atualmente é sobre a autorização do trabalho infantil ali para menores de 14 anos. Atualmente tem uma polêmica se é a Justiça do Trabalho ou se é a Justiça lá da Juizada da Infância e da Juventude, Justiça Estadual, no caso, que vai dar essa autorização para o trabalho infantil. Ou, pessoal, quando for um conflito negativo, é quando dois ou mais juízes se declaram, né, incompetentes para analisar aquele caso. E na maioria das vezes é esse que acontece, né? Quando um juiz não quer julgar, quer mandar para o outro e fica ali, é meu, é teu, é meu, é teu. A gente verifica mais na prática o negativo do que o positivo. Então, já vamos começar com exemplos, que ao meu ver, essa matéria a gente aprende melhor dentro de exemplos do que trabalhando pelos artigos e etc e tal. Olha só, conflito de competência tanto faz se positivo ou negativo entre a Vara do Trabalho de Porto Alegre, capital aqui do Rio Grande do Sul, né? E Santa Rosa, aqui também no Rio Grande do Sul. Quem que vocês acham que vai julgar esse conflito? Por isso que a gente tem que pensar quem é o ente que está em cima dos dois. Por isso que vem a cadeia lá de direito de família aqui para essa aula. Quem é que está acima dos dois? O TRT4. Então, é o seu Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que vai julgar o conflito de competência. Muita atenção aqui, pessoal, que tem alguns alunos que acabam confundindo nessa história. Não é que o Tribunal Regional do Trabalho vai julgar o processo. Não, pessoal. O Tribunal Regional do Trabalho apenas vai decidir quem vai julgar o processo, entendeu? O Tribunal Regional do Trabalho vai olhar para esse caso e vai dizer: é a Vara do Trabalho de Santa Rosa que vai decidir. E aí vai aquele processo para a Vara do Trabalho de Santa Rosa que vai continuar julgando, entenderam? Seguindo aqui então. Vara do Trabalho de Porto Alegre e Vara do Trabalho de Florianópolis, agora em Santa Catarina. Quem é que vai julgar esse conflito? Quem é que está acima deles? E, gente, muito cuidado aqui. Os alunos adoram responder quem? O TRT. Por que o TRT? Porque vocês se confundem com a estrutura do TRF. Que aqui no Rio Grande do Sul, no TRF, o TRF4 abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O TRF4 abrange 3 estados. Porém, a nossa estrutura do TRT, por mais que o nosso TRT também, né, não apenas o TRT, mas toda a nossa estrutura trabalhista, ali desde o TST, todo mundo, é uma justiça federal, mesmo assim é uma federal especializada. E em razão disso, olha aqui que curioso isso, pessoal. No Brasil, nós temos, vai ter agora, inclusive, com a criação do novo TRT6, teremos apenas 6 TRFs no Brasil. Olha quantos tribunais regionais do trabalho nós temos. 24. 24. É basicamente um TRT por estado. Inclusive em São Paulo, minha gente, nós temos 2 TRTs, que é o TRT da 2ª Região, que fica em São Paulo capital, e o TRT15, que fica em Campinas, com a jurisdição para o restante do estado de São Paulo. Tirando ali também os estados da região norte do país, que ali, em razão da floresta amazônica, né, o número da população acaba sendo reduzido. Também tem um tribunal para 2 estados, tirando esse pessoal da região norte, é basicamente um
TRT para cada estado no Brasil. Então aqui eu coloquei bonitinho todos os tribunais, onde que fica a sede de cada um deles e qual que é o tribunal, qual é o estado, desculpa, que ele está exercendo a sua jurisdição. Então, minha gente, um conflito de competência entre entre a Vara do Trabalho de Porto Alegre e a Vara do Trabalho de Florianópolis, qual que é o TRT em comum? Não tem, pessoal, não tem TRT em comum. Por que não tem? Porque nós temos um TRT no Rio Grande do Sul e nós temos um TRT em Santa Catarina. Então, quem é que está acima desses dois TRTs? Aí sim, esse conflito de competência será julgado pelo TST, vai ter que ir lá para Brasília, porque é o órgão em comum entre eles. Agora vocês entenderam o motivo pelo qual eu falei lá da cadeia genealógica do direito de família? É a mesma lógica de descobrir um parentesco com teu primo em 10º grau. Vamos seguindo aqui. Vara do Trabalho de Porto Alegre e um juiz de direito. É um juiz de direito, tá? Mas é um juiz de direito investido na jurisdição trabalhista. Vamos supor aqui da cidade de Eldorado do Sul, que também fica no Rio Grande do Sul. Ah, professora, vai ficar então juiz de direito? Juiz de direito eu acho que vai lá pro TJ, então, né, pro STJ, porque é juiz de direito. Lembrando que juiz de direito, pessoal, é único e exclusivamente um juiz lá da justiça comum, tá? Juiz de direito, esse vocabulário não existe na justiça do trabalho. Mas onde que vai ser decidido, então, este conflito de competência? No TRT4. Por que no TRT4? Porque lembrando que esse juiz de direito investido na jurisdição trabalhista é aquele que apenas está quebrando um galho aqui para gente, que porventura não tenha não tenha jurisdição trabalhista em alguma localidade, consequentemente esse juiz de direito ele vai ter que quebrar este galho para gente em alguma localidade que não tenha jurisdição trabalhista. Aí você deve estar se perguntando, professora, também disse algum local que não tenha jurisdição trabalhista. Minha gente, nós chegamos em um nível de organização jurisdicional trabalhista que nós não temos mais esses locais que ficam nesse limbo, né, sem jurisdição. Mas saibam que no passado, muito juiz de direito teve sim que cobrir aqui a falta da nossa jurisdição em algumas localidades e por isso que existe essa previsão, inclusive aqui na Constituição Federal. Então, vamos continuar aqui, então. Vara do Trabalho de Porto Alegre, mesma coisa, ó. E juiz de direito investido na jurisdição trabalhista de Florianópolis. De novo, é um juiz de direito, mas é um juiz de direito investido na jurisdição trabalhista. Para onde é que vai? TST, pessoal. Gente, é a mesma coisa dos exemplos que a gente já viu ali em cima, ó. Vocês não podem se assustar por ter um juiz de direito aqui dentro. Por que não tem que se assustar? Porque ele é um juiz de direito apenas quebrando um galho. Ele é um juiz de direito, mas ele está investido na jurisdição trabalhista. Entenderam? Então, até aqui, esse momento, nós resolvemos o nosso problema interno dentro da Justiça do Trabalho de eventuais conflitos de competência. Ou seja, ficamos aqui dentro do artigo 114, inciso 5º, que compete à Justiça do Trabalho. Beleza, só que é claro que se ficasse só aqui seria fácil. Continua os conflitos de competência agora com a Justiça Comum. Como é que vai ficar isso? Olha lá, então. Vara do Trabalho de Porto Alegre e um juiz de direito. Agora, pessoal, tanto faz o juiz de direito, se aqui de Porto Alegre, se de Florianópolis, tanto faz. Quem é que vai resolver este conflito? Vai ser o STJ. Por que, pessoal, o STJ? Porque está lá no artigo 105 também da Constituição Federal, é claro, porque competência material vai parar na Constituição Federal, no inciso 1º, letra D. Olha lá. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102.1, letra O, que a gente também já vai ver, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos, que é o que a gente se enquadra aqui dentro, né? Juízes vinculados a tribunais diversos, que é aqui nós, a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual são vinculados a tribunais diversos, para onde que vai? STJ. Entendido, minha gente? Vamos lá. Cuidado, muito cuidado com esse artigo 808 da CLT, a letra D. Por que muito cuidado? Porque esse artigo ele é muito antigo, ele é anterior à Constituição Federal e ele é considerado não recepcionado
porque vocês podem perceber, ó, que está determinando que o conflito de jurisdição, conflito de competência entre autoridades da Justiça do Trabalho e da Justiça Ordinária, que é a comum, né, vai ser resolvido pelo STF. Então, novamente, esse artigo aqui deveria ser remodelado através da nova Carta Magna que nós tivemos em 88. Seguindo, então, lembra aquela exceção que aparece lá no artigo 105 do STJ? Vamos aqui ver, então, quem é que está no artigo 102. Agora sim, minha gente, compete ao STF. Então, o 102 é a exceção mencionada lá no 105. Quando que o STF vai conseguir resolver um conflito de competência? Olha lá, inciso 1, letra O, os conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Então, pessoal, qualquer conflito que envolver um tribunal superior, seja o STJ, seja o TST-L, que o negócio de falar é briga de peixe grande, é briga lá em Brasília. O tribunal está dizendo que é competente, o tribunal superior, os tribunais superiores estão dizendo que a competência é deles. Aí sim, pessoal, só nesse caso que o STF vai conseguir julgar. Inclusive, eu coloquei ali embaixo para vocês dois exemplos, né? Conflito entre um TJ do Rio Grande do Sul e o TST, conflito entre o STJ e uma vara do trabalho, vai ser esse Brasil, eu não duvido nada, né? Beleza, tem um dos entes, é um tribunal superior, vai para onde? Para o STF. E aqui, minha gente, uma perguntinha que eu faço para vocês, né? Um conflito entre uma vara do trabalho de Porto Alegre e o TRT4. Para onde que será que vai esse conflito de competência? Quem é que está acima deles? Quem é que vai julgar, né? Olha que pergunta boa. Nesse caso, não haverá conflito. Por que não? Porque é o TRT e a Vara do Trabalho de Porto Alegre. E essa Vara do Trabalho de Porto Alegre está vinculada a esse Tribunal Regional do Trabalho, que é da 4ª Região, que é do Rio Grande do Sul. É mais ou menos assim, como é que eu falo para os meus alunos, ó, é pai e filho. O pai é o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e o filho, a Vara do Trabalho de Porto Alegre. Se o pai manda, o filho tem que obedecer. Inclusive é isso que está escrito, claro que não com essas palavras, né? Na súmula 420 do TST, ó. Não se configura conflito de competência entre o Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Trabalho, a ele vinculada. De novo, como é que fica então, professora? Se o TRT4 está dizendo que a competência é dele, pronto, ponto final, pessoal, é dele. Por quê? Porque é o pai que está mandando. Certo, pessoal, entendido? Então encerramos aqui, aula bem curtinha, bem lindinha. E de novo, acho que agora vocês conseguiram entender o porquê, né? Lá que eu falei das aulas de sucessões de direito de família para vocês. Sigam essa mesma regrinha que eu acho que a chance de sucesso é bem alta, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.